Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E no episódio de hoje eu trago novamente aqui um grande amigo que fica sediado aqui em Sinop. Ele é pesquisador da Embrapa, engenheiro agrícola, com pós-graduação em irrigação e drenagem, e ele faz um trabalho muito específico na parte de agroclimatologia. Vocês já devem saber do que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre zoneamento agrícola de risco climático. Se eu falei errado, ele vai me corrigir. Zolim, seja muito bem-vindo novamente ao Mundo Agro Podcast. Rogério, a agricultura é a atividade mais dependente das questões do tempo e do clima. Obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui, a gente poder fazer esse bate-papo sobre essa questão que a gente é tão dependente, a produção agrícola e o clima, como lidar com ele. Exato. Zolim, você participou aí no primeiro ano do Mundo Agro Podcast, falando já sobre a importância do zoneamento, que é algo que poucas pessoas conhecem. E eu te disse antes da gente entrar na gravação que todas as minhas aulas, em um momento ou outro, eu acabo citando o seu nome como um pesquisador para falar sobre essa questão do zoneamento de risco climático para a agricultura. A primeira vez que você falou Zark para mim, eu achei que era o nome de um personagem lá japonês de história em quadrinhos, né? E depois eu passei a ler e a estudar mais e entender a magnitude da importância e do tamanho, da força de pessoas, recursos humanos e recursos tecnológicos para conseguir se fazer uma recomendação de risco agroclimático para a agricultura. Então, aquele seu primeiro episódio lá em 2021, 2022, se eu não me engano, é um dos episódios mais ouvidos e eu já estava há tempos querendo te chamar novamente. Como a gente é vizinho aqui, nós nos encontramos esses dias no mercado. Eu falei, Zolim, vamos gravar? E você falou, e tem muita novidade, Rogério. Então é isso. Vocês estão com a gente aqui agora, o Zolim vai trazer uma breve explicação do que é esse zoneamento, de como é feito, e depois ele vai falar quais são as atualizações. Então, Zolim, para começar, né, nos fale um pouquinho aqui da Embrapa Agrosilvipastoril, que é nossa vizinha de casa. Eu e os nossos alunos são muito privilegiados de poder estar num lugar onde tem uma unidade de pesquisa da Embrapa. Eu sou fã de carteirinha e tenho orgulho de falar para o mundo que o Brasil tem a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que é a Embrapa. Então, situa a gente aqui sobre o que é a Embrapa, né? Qual foi a função dela aqui, a pujança de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem aqui, de transferência de tecnologia, e depois vamos falar sobre o Zark, para quem não conhece ainda, e as novidades que você tem trazido aqui. Vamos lá, Rogério. A Embrapa, ela é a principal empresa de agricultura tropical do mundo, e a Embrapa Agrosilvipastoril é uma unidade dentre tantas outras que nós temos no Brasil, e o nosso foco é desenvolver ciência, tecnologia e inovação para a agricultura brasileira. Em Sinop, um dos focos principais da unidade da Embrapa Agrosilvipastoril são os sistemas integrados de produção, hoje com uma abordagem da agricultura regenerativa, todos esses preceitos de conservação, de melhoria desse sistema produtivo, de resiliência climática. E não apenas isso, nós temos várias outras unidades da Embrapa, Embrapa Soja, Algodão, Meio Norte, que atuam em Mato Grosso, atendendo às demandas desse nosso estado tão grande e que é tão importante para a agricultura, para a produção, para o PIB brasileiro. É um esforço diário para desenvolver, para entregar essas informações de valor para o produtor. E o zoneamento é algo que a gente tem focado muito desde 2015, Rogério. Teve uma situação que foi bastante relevante para Mato Grosso, que foi aquele atraso das chuvas que nós tivemos em 2015, onde os produtores ficaram muito preocupados, porque eles tiveram perdas significativas e tinham um problema grave naquela época.
o zoneamento agrícola de risco climático estava voltando para a aplicação da Embrapa. Ele não era operacionalizado pela Embrapa naquela época. E eu me lembro, na semana do Natal para o Ano Novo, a época foi a ProSoja entrou em contato com a gente, o Galvão era o responsável, e falou, Embrapa, preciso que vocês elaborem um relatório falando que aconteceu alguma coisa com o clima e a gente não conseguiu produzir, tivemos um problema enorme. E eu me lembro que teve um grande pesquisador também, o Eduardo Assad, que participou. Entre Natal e Ano Novo nós fizemos um relatório, entregamos para a ProSoja e esse relatório serviu de base para mostrar para as instituições financeiras que ocorreu um atraso da chuva, aquilo impactou a produtividade, a rentabilidade do produtor e aquilo viabilizou algumas dezenas de milhões em renegociação de dívida, dilatação de prazo, para o produtor poder se organizar com aquele ano bastante atípico que aconteceu em 2015. E olha, Zolim, nós estamos em 2024. Eu lembro muito bem desse evento de 2015. Tinha uma aluna de mestrado tocando um experimento em Campo Novo do Parecis e foi um desespero geral, porque os produtores têm a época tradicional de plantio, que é após 15 de setembro, né? A grande maioria começa com as áreas irrigadas, mas para o final de setembro, começo de outubro, a gente já tem aí quase 20% do estado semeado. E esse eixo aqui é o eixo que começa primeiro. E não tinha água. Não tinha água, a semente começava a se desenvolver com um pouquinho de água que tinha no solo, parava e morria. Então foi um desespero muito grande. E agora, 2024, nós vivemos um evento semelhante. Não sei se em 2015 teve também relação com essa mudança de aquecimento e resfriamento de águas do Atlântico e Pacífico aí, que envolve El Niño, mas eu sei que foi muito difícil. E nós estamos passando agora a finalização da safra de soja e no meio da safra de milho com o mesmo problema. Como que o zoneamento pode ajudar o produtor nesses eventos raros? Eu lembro quando eu estudei, se eu não me engano, a irrigação e drenagem, ou barragens, que a gente tinha que estudar a tal da chuva de 100 anos, que era a maior chuva dentro dos 100 anos. E esses eventos são assim também. O El Niño, que a gente acha que é algo muito fora do comum, ele ocorre de forma cíclica. E como que o zoneamento pode ajudar o produtor a mitigar esses problemas? Rogério, o zoneamento, qual que é o nosso foco? É orientar o produtor qual que é a janela de plantio para a gente reduzir ao máximo um evento atípico como esse. Reduzir, inclusive, a chance de ele ocorrer justamente naquelas fases mais críticas, florescimento, enchimento de grãos. Então nós temos uma série longa de dados onde a gente avalia o solo, em termos de armazenamento de água, avalia o clima, toda essa variabilidade, e avalia o ciclo da cultura. Depois de um monte de estudos, a gente orienta aquelas janelas para reduzir esses riscos. O El Niño, ele é um fator importante, principalmente no sul do Brasil. No entanto, tem vários indicativos de que o El Niño, em algumas situações, ele não é o determinante. Ele é mais um elemento, né, nessa confusão que é o clima, com um monte de variáveis, e você muitas vezes não correlaciona bem um El Niño com queda de produtividade. A gente sabe que ele é importante, mas ele não é o fator que, é o El Niño, então eu sei o que vai acontecer. Ele é mais uma variável nessa equação que é complexa. É um elo da corrente. É legal você falar isso, porque é exatamente o que nós estamos vendo, Zolim. Muito está se especulando sobre a queda de produtividade, não só no Mato Grosso, mas como no Brasil. O Rio Grande do Sul teve eventos atípicos também, né? Pegou, depois de 3 anos de seca, choveu muito, aí agora parou de chover, o Mato Grosso começou a chover mais. Mas eu tenho rodado o Brasil, já fui para Bahia, já fui para Goiás, Distrito Federal, aqui o Mato Grosso do Sul esse ano. E o que a gente tem visto é o seguinte, tem de tudo. Tem produtor que plantou cedo e conseguiu ter um bom desenvolvimento no Sul. Aqui quem plantou cedo, os primeiros materiais acabaram perdendo. Tem outros que plantaram na janela de plantio e perderam. E tem quem plantou mais tarde e acabou tendo boas produtividades.
Mas mesmo com todos esses eventos, não é raro você passar em propriedades e achar talhões com 85, 90 sacos de produtividade. Eu fico imaginando se não tivesse tido o problema. Em compensação, tem outras áreas que o produtor não colheu 20 sacos por hectare. Então, quando você diz que o El Niño ele é apenas um elo dessa corrente emaranhada que é o clima, isso, por um lado, nos deixa mais tranquilo, dizendo que ele, por si só, não vai trazer todos os problemas, sendo que tem produtor que passou pelo El Niño, mas produziu bem. Mas, por outro lado, nos deixa preocupado. Como entender esse clima? Como que o produtor vai se comportar? Porque ele tem que plantar todos os anos, né? Todo mundo concorda com isso. Como que ele se prepara para entender melhor o clima, plantar com mais segurança para que ele possa ter pelo menos uma margem de lucro para sustentar o seu negócio? Essa é a reflexão que nós fazemos diariamente, Rogério. Quando a gente fala do sistema produtivo, quando a gente analisa a porteira no contexto da propriedade, o que o produtor pode fazer, ele determina que material que ele planta, ele escolhe o nível tecnológico que ele vai adotar, ele escolhe a parte de fertilidade, se ele vai colocar mais ou menos uma coisa. Várias coisas ele pode tomar uma decisão sobre ela, sobre o que fazer ou não. Apenas uma coisa que a gente não consegue controlar, o clima. E aí, uma vez que nós não controlamos o clima, nós precisamos compreender ele e tentar evitar essas situações mais atípicas. Como que nós fazemos isso? Entendendo toda a série histórica, as questões regionais, as questões climatológicas, e depois nos estudos a gente trabalha com uma probabilidade. Ela não é certeza. Uma probabilidade, ela quer dizer o seguinte: quando eu pego, por exemplo, o risco de 20% no zoneamento, a gente espera que você tenha sucesso em 10 anos, em 8 anos a cada 10. 20% de risco. Pode ser um ano ou outro que aconteça de forma típica. Pode esses 2 anos, inclusive, acontecer seguidos. A gente não consegue determinar. Mas nós temos uma boa clareza de que, se a gente respeitar aquela janela de plantio, aquele ciclo, a chance de sucesso, elas são altas. E é essa fundamentação que a gente tem que se agarrar e o produtor tem que se agarrar. Esse ano, quem plantou antes da janela do zoneamento foram as pessoas que tiveram, infelizmente, as maiores perdas. Às vezes 70%, 60% de perda em algumas situações. Aqueles que seguiram a janela do zoneamento, alguns tiveram perdas, no entanto, conseguiram produzir. E dependendo se foi uma janela ali já no início de outubro, meio de outubro, que estava a chuva para vir, estabilizar um pouco melhor, eles já produziram melhor. Eu tive recentemente uma reunião no Sindicato Rural para falar justamente dessas anomalias e como que isso impactou a questão da produtividade. Tinham os colegas do IMEA também e as estimativas estavam em uma perda média em 14%. Perda média. Infelizmente, alguns perderam muito mais, no entanto, outros perderam menos. E aí a média ficou em 14%. Ter clareza dessa janela, da importância disso, Rogério, para a gente evitar essas perdas mais significativas, é fundamental. E é por isso que o produtor precisa estar alinhado junto com o zoneamento. Hoje nós temos o aplicativo Plantio Certo, você instala no celular, é gratuito, o produtor coloca onde eu estou, Mato Grosso, qual município, Sinop, qual cultura, Rogério, você vai plantar, milho, soja ou outra cultura. E lá vai aparecer os riscos. Em azul, 20%, menor risco. Em verde, 30% de risco. Em laranja, 40% de risco. O produtor sabe exatamente qual que é a melhor janela para ele plantar. Vamos aproveitar esse rápido intervalo para te fazer uma pergunta. Você sabe o que é uma sementeira? Já visitou uma indústria de beneficiamento de sementes?
Não? Então eu vou te dizer que é incrível. Lá, todo o material colhido nos campos de produção de sementes é recebido e beneficiado até formar os lotes de sementes padronizados e prontos para serem armazenados ou semeados. E agora você tem a oportunidade de conhecer uma sementeira virtualmente, com apenas alguns cliques. É isso mesmo, pelo celular ou pelo computador, a Agrosol te leva para dentro da sementeira. O Agrosol 360 é uma plataforma de visita virtual com um tour de 360 graus pela unidade de beneficiamento de sementes, passando também pelo laboratório de controle de qualidade, canteiros para teste de emergência de plântulas e o Seed Place 163, que é o centro de distribuição de sementes da Agrosol, estrategicamente localizado na BR-163 em Sorriso. Ah, e tem mais. Além da visita pela unidade de produção, no Agrosol 360 você entrará em um dia de campo exclusivo, podendo caminhar pelos campos de demonstração, visualizar as cultivares em campo, além de interagir com todo esse conteúdo. Para fazer esse tour, basta acessar www.agrosol360.com.br e lá você será recepcionado pelo Eduardo Dalastra, o CEO da Agrosol Sementes. Diz aí, Eduardo. Seja bem-vindo à Agrosol 360, uma plataforma desenvolvida para receber você aqui dentro da nossa casa. Desde 1999, a Agrosol Sementes trabalha lado a lado com o produtor rural, comprometida com o sucesso das lavouras de soja de Mato Grosso e de todo o Cerrado brasileiro. Através desse espaço virtual, você pode visitar nossa unidade de beneficiamento em Campo Verde, nossos canteiros de emergência, nosso laboratório, o Centro de Distribuição e Serviços em Sorriso, o Seed Place 163 e ainda conferir um dia de campo com um espaço exclusivo para demonstração dos nossos produtos. Espero que você faça uma boa visita. Um grande abraço! Isolim, você está falando de janela de risco climático para a agricultura. É muito importante frisar que a janela de risco climático não tem relação direta com vazio sanitário e época de autorização para semeadura, né? Perfeitamente, muito bem observado, Rogério. Essa é uma questão climática. Nós não entramos na parte fitossanitária e outros detalhes que são relevantes, mas nessa análise climática, nosso foco é questão de disponibilidade de água para a cultura durante o seu ciclo. E destacando também, a hora que a gente fala em janela, ela é dividida em decêndios. Sim. São períodos de 10 dias que nós consideramos. Outubro, primeiro decêndio de 1 a 10, segundo de 11 a 20 e o último decêndio do mês. Dependendo do mês, a gente vai agregando esses dias para dividir em períodos de 10 dias. Essa é a janela que a gente considera. Mas é lógico que essas janelas de risco, elas estão dentro do período de autorização para a semeadura. Jamais elas vão estar fora, né? Perfeitamente. Isso é interessante, Isolim. E gostei muito de saber que vocês têm um aplicativo hoje gratuito, né? Que o produtor pode baixar e trabalhar dentro da propriedade dele com isso. E quando a gente fala que as perdas esse ano foram médias de 15%, que é muito, né? Em se falando de Mato Grosso. E se a gente lembrar que há 10 anos atrás, eu cheguei aqui em 2006, o que o Brasil produzia de área de soja é o que o Mato Grosso planta hoje, é muita coisa, 15%. Mas mesmo assim, o Brasil ainda vai ter uma safra muito próxima da recorde. Eu acho que vai ser a segunda maior safra histórica em termos de produção. Mas, Olim, a primeira vez que eu comecei a ver e entendi sobre zoneamento para plantio de uma cultura foi quando eu estudei café na faculdade. Eu lembro direitinho do professor falando sobre café e falando que o Paraná passou por problemas sérios de geada. Nós estamos na região centro-oeste, a gente fica muito preocupado com excesso ou falta de chuva, mas a geada, o frio também é um problema. Quais são as culturas que hoje nós temos à disposição dados ou recomendações para que esse zoneamento seja aplicado? É só cultura perene
ou já está bem avançado aí para as culturas anuais? Rogério, nós temos hoje o zoneamento, tem zoneado mais de 40 culturas e sistemas produtivos. A integração lavoura-pecuária, por exemplo, nós fizemos, se eu não me engano, 2019, 2020, fizemos a validação do zoneamento. São culturas anuais, são culturas perenes, outras culturas entrando no zoneamento. O zoneamento, ele, além de ele ser um instrumento, a principal política de gestão de risco climático na agricultura para o Brasil, ele é um instrumento de fomento. Como assim? Teve algumas culturas que não tinham o zoneamento, por exemplo, grão de bico, nós fizemos o zoneamento aqui para Mato Grosso, melancia, fizemos o zoneamento, gergelim, fizemos o zoneamento, e várias outras que estão vindo, outras culturas que podem ser utilizadas como uma possibilidade de diversificação. Vários produtores da parte que queriam plantar melancia, falaram, nossa, que bom que entrou no zoneamento. Por quê? Quando você vai solicitar crédito ou quer fazer seguro, a primeira coisa que o banco, se for os programas federais, já está vinculado, e também as instituições privadas, elas seguem o zoneamento, porque elas sabem do risco. E quando você chega e fala que quer plantar alguma cultura e quer recurso, um financiamento, alguma captação de recurso, elas vão perguntar, qual cultura que é? Cadê? Ah, tá aqui no zoneamento. Quando que você vai plantar? Em tal período. Ok, então a gente pode disponibilizar. Porque se tiver fora do zoneamento, as instituições, os programas que já vinculam governamentais e as instituições privadas sabem que o risco é muito elevado. E aí você não vai correr aquele risco. A chance de financiar e perder é muito grande. É muito grande. Mas não é só para o financiamento, não. Para o seguro também, né? Exatamente. O seguro é um outro instrumento, tanto a parte do Proagro, garantia safra e o seguro para os produtores que querem fazer. Primeira coisa, está dentro do zoneamento, porque eles precisam saber qual o risco que eu estou correndo quando eu falo de segurar determinada cultura naquela região, naquele período que vai ser o cultivo dela. E isso traz um conjunto de elementos, Rogério, que nós falamos do contexto de avaliação de risco climático na agricultura. Quando você falou do granizo, do que nós temos no sul, da geada, que é um dos riscos que a gente identifica, e na nossa região, no estado de Mato Grosso, principalmente a falta e o excesso de chuva. Nós identificamos riscos relevantes. Depois dessa identificação, vem a avaliação desse risco. Eu vou avaliar, considerar aquela questão da janela de plantio que nós falamos, para tentar evitar esse risco. Tem outras ações que nós fomentamos no zoneamento, que é para reduzir o risco. Manejo de solo, por exemplo. Como que eu reduzo? Ele não vai ser inexistente, ele existe. Mas como que eu reduzo o impacto? E mesmo depois que eu reduzir, quando teve um ano muito atípico, 2015 nós falamos, ou esse ano, mesmo fazendo tudo isso, o produtor teve perdas. Como que eu transfiro esse risco em termos de financiamento, de seguro, de algum programa para amenizar essa situação do produtor? E aí entra tanto a parte do seguro, resseguro, todos esses elementos que estão nesse conjunto maior de análise de risco climático. Legal. Zolim, você falou que são mais de 40 culturas, né? Então aí deve entrar soja, deve entrar milho, algodão. Importantíssimo, porque o algodão é uma cultura que tem que ser semeada no período da chuva e conduzida no período seco para dar uma boa qualidade. Quando você fala em zoneamento e em estudos, séries históricas, clima, solo, são uma série de fatores complexos. Qual que é o papel da Embrapa hoje dentro desse programa? Eu acredito que deve ser um programa multi-institucional e multidisciplinar. Você falou que agora voltou para a mão da Embrapa a liderança desse projeto. Mas como que funciona a pesquisa e o desenvolvimento para que ao final você consiga montar um aplicativo baseado numa série de dados ou fazer uma publicação, uma recomendação para isso? Porque na minha ignorância em termos de pesquisa nessa área,
eu vejo uma imensidão de dados, uma imensidão de locais, repetições contínuas que têm que ser feitas, e eu digo que talvez esse seja um trabalho de herança. Você recebeu essa herança de pesquisadores que começaram isso e provavelmente você vai passar esse conhecimento para algum jovem que vai ter que continuar isso daqui para frente, né, Zolin? Rogério, é muito importante relembrar esses pontos que você trouxe com muita assertividade. O zoneamento começou há mais de 20 anos. Lá no início da década de 90, a primeira cultura zoneada foi o trigo. Era um modelo de balanço hídrico para orientar um pouco melhor o sistema de plantio. Depois do zoneamento, as perdas que existiam com os plantios fora de época, com a falta de água durante o ciclo da cultura, reduziram em 75% depois do zoneamento. Esse processo ele veio durante um bom período, a Embrapa desenvolvendo essa tecnologia, melhorando. Depois voltou para a Embrapa em 2015. Voltou para a Embrapa, a gente começou um processo de consolidação de toda essa análise e de avanço, de melhoria tecnológica. Porque as culturas, as cultivares que tinham há 20 anos atrás, 15 anos atrás, não são as mesmas. Elas mudaram, o ciclo mudou. A questão de informações de solo, por exemplo, em 2022 foi feito um mapa do Brasil inteiro, toda uma reanálise, um resultado fantástico que agregou mais informação sobre disponibilidade de água no solo. Nós inserimos outros níveis de riscos. Antes era o risco de 20% que eu comentei, hoje tem o de 30% e o de 40%, para naquela situação que o produtor está capitalizado, ele quer correr um risco maior, ele acompanha muito bem o mercado, ele fala, eu quero arriscar um pouco mais. Ele estará dentro de um risco maior, mas dentro de uma janela que existe no zoneamento. Ele pode escolher ou não aquela janela. Depois, agora está vindo uma melhoria da parte de manejo de solo fantástico. E em termos de pessoal, cabeças trabalhando com isso, nós temos mais de 33 unidades da Embrapa, mais de 100 cientistas, e não só a Embrapa, várias outras instituições, as universidades públicas, privadas, os institutos de pesquisas, são parceiros e fizeram com que nós chegássemos até aqui, com o zoneamento. É uma grande rede de sucesso para a agricultura brasileira. E tem muitas coisas para se fazer. Experimentos que estão no campo, muito investimento, onde você avalia como que a cultura cresce. Agora não apenas solteira, Rogério, não apenas a soja ou milho, mas em consórcio, em integração. Como que esses elementos afetam a produtividade e afetam, por exemplo, a questão da resiliência. Esse sistema de consórcio, de integração, ele é mais resiliente? Não é? O produtor usou um manejo mais consolidado de plantio direto, cobertura, ele diminui o risco, portanto ele deveria ter uma janela maior de plantio. Existe uma continuidade de fatores que a gente vai agregando ano a ano e entregando para o produtor. Eu tenho certeza que você está gostando desse bate-papo. Então vamos aproveitar essa pausa para te dar um recado da Momesso. A Momesso conta com o CEM, Centro de Excelência Momesso, onde são feitos testes constantes de novas tecnologias e também o aprimoramento dos equipamentos por ela desenvolvidos, além da realização de treinamentos para empresas, clientes e parceiros. A grande expertise da Momesso está em criar parcerias duradouras, oferecendo soluções personalizadas para o tratamento de sementes. Para conhecer mais a Momesso e também o Centro de Excelência, acesse www.momesso.ind.br. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Um esforço homérico aí, né? E vale a pena destacar, Zolin, como que está a questão do fomento para o desenvolvimento dessa pesquisa, porque eu vejo isso como uma pesquisa estratégica, né? E eu ouvido
do Auster uma vez que pesquisas estratégicas a gente não precisa, né? Ele não quis dizer que a gente não tem que olhar para o custo disso, mas muitas vezes a Embrapa ela tem a função de fazer pesquisas que tem um risco altíssimo, mas se aquele 1% der certo é uma virada de jogo para o país, como aconteceu com várias tecnologias, inoculação, materiais com resistência a doenças e assim por diante. Como que está hoje o fomento para que essa pesquisa e esse trabalho possa receber a continuidade que é necessária? Rogério, essa questão de pesquisa estratégica que é fundamental para o desenvolvimento da agricultura, trazer segurança para o produtor, e a gente precisa de recursos. Os projetos, hoje, eles precisam minimamente 10 vezes mais, se a gente fosse pensar em termos de recurso, para avançar os experimentos nas diferentes regiões, trazer inovação para o produtor, facilitar o processo de manejo que ele tem, facilitar a compreensão que ele tem sobre o processo produtivo frente a essas questões climáticas adversas. E eu vou dar um exemplo aqui. Nós fizemos aquela questão de análise de risco, depois veio a parte de armazenamento de água no solo, que era fundamentada em apenas a textura, em argila. Hoje são 6 níveis de armazenamento de água no solo, e agora entram 4 níveis de manejo do solo. Entrando o nível 1, que é o pior possível, sem cobertura, sem manejo, o sistema mais pobre em termos de conservação, até o nível 4, onde grande parte dos produtores de Mato Grosso fazem nível 3, avançando ali o sistema de ou cultivo mínimo, melhorando o perfil do solo, a parte física de infiltração de água, com braquiária, com consórcio. Isso que melhora, essas práticas que melhoram a qualidade do solo, a estrutura, o armazenamento de água, fazem com que o risco também diminua. E existe uma sugestão, inclusive, da Embrapa, para que produtores que façam esse tipo de manejo tenham uma redução na subvenção do seguro, porque ele está investindo no seu solo, no seu maior patrimônio, o solo. E um ponto importante, essa aplicação desses 4 níveis de manejo, nós utilizamos no Paraná como um estudo de caso, e inclusive nós precisamos de recursos e parceiros para expandir isso aqui para Mato Grosso. É um ponto importantíssimo. Quando a gente traz isso, o produtor consegue demonstrar que ele usa esses níveis de manejo, ele pode ter uma janela maior de plantio, porque o risco será menor, e avançar, quem sabe, com uma redução dessa subvenção do seguro, trazendo benefício para ele, uma vez que ele faz um manejo conservacionista, e incentivando ele cada vez mais a conservar o seu solo. Nesse sentido, então, se nós falarmos numa associação de produtores, num grupo corporativo grande, que queira ter, né, ele entendendo que se ele tiver acesso a uma informação que traga mais segurança para ele, isso é um investimento com alto retorno. Há a possibilidade dessa parceria público-privada hoje no desenvolvimento dessas pesquisas, Zolim? Rogério, existe essa possibilidade. A Embrapa em breve vai lançar um programa muito interessante da agricultura regenerativa, que segue a integração lavoura-pecuária-floresta, onde nós queremos trazer essas instituições, essas empresas, para fomentar esses experimentos de agricultura de baixo carbono, de agricultura com maior resiliência climática, de agricultura que traga conservação, rentabilidade e reforce cada vez mais esse espírito do produtor de conservar, de produzir e de nós termos a maior produção e a maior conservação por hectare. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Que joia. E o produtor, né? O produtor que está nos escutando aqui agora e ele quer ser um ponto de experimentação, né? Uma unidade de experimentação. Eles podem também se candidatar como uma área de coleta de dados, fornecer a sua propriedade ou as suas áreas para que esse mega programa do zoneamento colete dados na propriedade dele? Vocês têm dificuldade ainda hoje de conseguir essas áreas experimentais? Hoje a gente tem várias áreas experimentais junto com os produtores, focado às vezes ou na entomologia ou em outro aspecto que seja relevante, exemplos de integração. Na parte do zoneamento, como nós temos muita coleta de dados,
nós focamos, por questões logísticas, nos experimentos da unidade. Mas nós coletamos, nós interagimos muito com os produtores que utilizam sistemas integrados, que utilizam consórcio, para entender, inclusive agora também a gente vai, em alguns zoneamentos, nós fazemos validação. Quando entra um nível de manejo, por exemplo, vamos implementar essa melhoria do zoneamento. Nós temos toda uma parte de estudo e aí nós precisamos ir conversar com os produtores que já fazem integração, que já fazem consórcio há 2, 3, 5, 6 anos e entender como eles perceberam também, além dos nossos estudos, como que foi o ano que teve uma falta de chuva aqui, Rogério? Não, nesse talhão que a gente faz já há 4, 5 anos, passamos melhor, produzimos melhor, nesse daqui nem tanto. Essa interação ela é muito rica e a gente retroalimenta o zoneamento com informações também dos produtores. Isso é importante. Zolim, se nós formos fazer um comparativo, né? Há quantos anos você trabalha no projeto diretamente ligado ao zoneamento, né? Vocês na Embrapa têm que assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, como a gente na UFMT, eu sei. Mas há quanto tempo você trabalha nesse programa? Eu entrei no programa quando ele começou a retornar para a Embrapa, em 2015. 2015, então a gente está falando aí de quase 10 anos. Uhum. O que você viu de mudança de quando esse programa retornou para a Embrapa? Você já falou alguns pontos que vocês aumentaram as margens de risco, mas em termos de tecnologia aplicada talvez para obtenção de dados, ampliação de informações, o que mais específico, assim, o que mais chamou a atenção nesses 10 anos na evolução do processo e do projeto? Porque tem, né? Conforme surgem novas tecnologias, a gente consegue ampliar ou se tornar mais preciso. O que mais chamou a atenção nesse período, em termos de evolução do projeto? Rogério, nós tivemos, desde a parte de novos experimentos para coleta de dados e atualização das informações, e um salto importantíssimo foi da Embrapa Agricultura Digital em Campinas, com um data center fantástico, onde você processa milhões e milhões e milhões de dados com uma equipe extremamente competente, né, e multi-institucional, para no final você trazer essas melhorias. Agora, expandir um decêndio de plantio, 10 dias, no ponto de vista operacional, é importante. Veio uma compreensão sobre manejo de solo, com investimento, análise de dados, e isso sendo alimentado ano a ano. Desde 2015 para cá, Rogério, a cada ano nós tivemos um degrau de avanço no zoneamento, seja nas questões operacionais, de análise de dados, institucionais, porque o Banco Central entendeu a relevância. O zoneamento é o que viabiliza a seguridade agrícola no Brasil. Ele entendeu a relevância disso, durante alguns anos aportou recurso para essas inovações, e é um processo que a gente pode avançar mais. Muitas vezes nós não avançamos porque requer recursos, inevitavelmente, humanos e financeiros, para você viabilizar novos experimentos, novas pesquisas e adicionando isso ano a ano para o produtor poder utilizar. Que bacana, que bacana. Quando a gente fala de segurança para o produtor, às vezes fica um pouco em aberto, né? Porque ele diz, bom, eu estou dependendo do clima. Esse ano aqui, mesmo quem tinha irrigação, teve problema porque ele tinha água, mas a temperatura estava muito alta. Como que fica a tecnologia dos irrigantes para determinação do zoneamento de risco? Quem tem irrigação, aquele talhão, a possibilidade de fornecer água é uma vantagem a mais para que ele tenha um espaço maior? E eu pergunto isso, eu faço esse questionamento, porque a quantidade de área irrigada no Mato Grosso hoje é muito pequena perto do que poderia ser. No começo de fevereiro, nós recebemos um grupo de produtores do Kansas, e ele me perguntou assim, mas por que vocês têm irrigação aqui? Se chove 2.000 milímetros por ano. Eu falei, o problema é que abre a torneira em 10 dias, depois fecha em 20, né? Então, a gente tem essa concentração grande, e aí mesmo tendo a água,
a temperatura muito alta faz com que a lavoura sinta muito. Há uma diferenciação, até em termos de seguro ou financiamento, para quem tem a irrigação? Existe um estudo específico para essa característica de produtor? Rogério, essa parte da irrigação, algumas culturas estão entrando no zoneamento, as culturas irrigadas. A grande parte que nós temos era com foco nas culturas de sequeiro. Aí vão entrar algumas culturas irrigadas, que é um zoneamento um pouco diferente, porque a irrigação, em tese, você elimina aquele problema da falta de água durante o ciclo. Isso se você manejar da forma correta, se você tiver clareza ali dos coeficientes daquela cultura, do quanto de água que ela necessita. Então tem vários poréns. O fato de você ter a irrigação melhora muito a sua chance de sair do ciclo da cultura melhor, produzir bem, porque quando falta água, geralmente em algumas culturas o que acontece é uma irrigação de complementação. Você tinha água durante um período pela chuva, cessou a chuva, você irriga e a cultura produz bem. Tem outras questões daí que podem entrar fitossanitárias, dependendo se você não rotaciona essas culturas, mas do ponto de vista climático é uma ferramenta interessante e importantíssima a irrigação. No entanto, a nossa agricultura é predominantemente de sequeiro e a gente inevitavelmente não vai conseguir irrigar toda essa área, mas a irrigação é um instrumento muito importante que o produtor pode utilizar. Eu não sei esse dado, não sei se você tem, mas qual que é a porcentagem hoje, média, de irrigantes no Mato Grosso? Acho que não chega a 5%, né, Zolin? No Mato Grosso, nós acompanhamos aqui em algumas regiões, Rogério, eu não acho que chega a esse número de 5%. É preciso recapitular hoje e ver como que expandiu. A irrigação tem expandido bastante, principalmente na bacia do Rio Telespires. A gente tem um eixo aqui de avanço da agricultura irrigada, principalmente com pivô, mas comparativamente a área é relativamente pequena essa porcentagem, da área potencial irrigável e da área total que nós temos hoje em termos de uso das culturas, seja soja, milho ou algodão. E como que o produtor, ou como que é feita a fiscalização, não vamos dizer fiscalização, o acompanhamento dos produtores que respeitam as faixas de zoneamento? Porque existe aquela máxima, né? O produtor quer plantar, então quando um agricultor vizinho liga o trator, o outro já sai plantando. E é o que ele espera para fazer, embora hoje a gente tenha conseguido aí ter produção, não estou dizendo só da agrícola, ao longo do ano inteiro. Então a gente tem a produção agrícola, produção florestal, produção pecuária integradas. Mas como que é feito esse acompanhamento de quem está utilizando o aplicativo ou está respeitando o zoneamento? Vocês têm um trabalho também que eu posso dizer, não é social, mas de questionamento, ou de questionários, perdão, não questionamento, com os produtores. Olha, você plantou essa área dentro do zoneamento, você viu resposta? Vocês fazem esse acompanhamento também? Rogério, a parte, por exemplo, do acompanhamento, o que acontece? O produtor hoje, a grande maioria, ele está muito antenado nessa questão do início ali, principalmente da janela. Ele sabe se ele antecipar demais, o risco vai acontecer de forma mais intensa e ele tem clareza sobre isso. A questão do ZARC, ela não impede, o zoneamento não impede que o produtor plante. Nós orientamos ele para que plante naquele período. Rogério, eu quero plantar fora desse período. Você pode plantar. No entanto, o risco é muito alto. E quando isso é mais latente, a questão de você respeitar a janela. Quando você vai no programa Proagro, Garantia Safra, ou numa instituição privada para conseguir recurso, eles vão fazer toda a orientação, você vai falar, eu vou plantar dentro da janela e tudo mais. Se acontecer alguma coisa, a gente consegue identificar via satélite. Tem várias possibilidades. Os bancos têm os agrônomos que vão em campo, vão avaliar. E se eles identificarem que aquilo não foi feito conforme você declarou que iria fazer, aí a gente tem um problema, porque eles também não vão querer liberar o recurso se for um seguro.
Zolim, você falou que ia plantar na janela dia 1º de outubro, mas você plantou dia 10 de setembro. Estou dando um exemplo. Então, a gente consegue acompanhar isso. Um outro ponto que a gente, inclusive discutindo sobre essas questões de manejo, como que você vai comprovar se você tem um manejo 2, 3 ou 4? Você vai ter algumas análises de solo, você tem imagens, fotos, e tem vários elementos que você vai informar para falar, ok, eu estou no nível 3, ou no nível 2, ou no nível 4, e portanto eu tenho um risco menor. Se acontecer qualquer problema, isso também vai ser aferido. Vai o responsável, um agrônomo, um técnico na área, vai verificar, não, realmente o Rogério planta, já tem 3, 4 anos, tem cobertura, ok, tá tudo, aconteceu um ano muito atípico e ele seguiu tudo que poderia ser seguido. Aqui, Rogério, é sempre a confiança, a gente precisa confiar naquelas informações, porque se for uma questão de controle, hoje a gente consegue identificar, a gente que eu falo, o banco, a instituição financiadora, consegue identificar se foi respeitada ou não aquela janela. O importante hoje é a gente fazer o que está fazendo aqui, né? Divulgar essa tecnologia para que ela chegue no maior número de produtores e realmente o produtor ou o técnico que dá assistência para ele, o agrônomo, o zootecnista, façam uso dessa ferramenta. Porque eu acho que se você conseguir colocar a planta numa situação, numa condição climática mais vantajosa, ela vai ser mais resiliente em termos de ataque de pragas e doenças, ela vai ter o seu potencial produtivo explorado ao máximo, e aí com isso você acaba reduzindo o risco, o produtor consegue colher mais, ter margem de lucro e reinvestir na sua cultura. É isso que a gente precisa e quer que aconteça. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Eu costumo pedir para que os nossos convidados deem alguns spoilers aqui. E eu não falo que vou fazer isso, né? Tem alguma novidade vindo, Zolim? Tem alguma coisa para ser lançada? Tem alguma funcionalidade desse programa que está aí nos próximos passos, na linha, no plano diretor desse projeto? Rogério, a novidade hoje que faria uma diferença enorme no sistema produtivo foi a que eu mencionei dos níveis de manejo de solo. Certo. Ela saiu como uma questão de aplicação no Paraná, ainda incipiente para validação, mas tem um potencial enorme para ajudar o produtor, para dar mais margem para ele trabalhar em termos de zoneamento, em termos de risco. E tem muitas outras informações que, igual eu falei, de um ano para o outro, a gente vai incrementando isso no zoneamento. É um processo contínuo de melhoria. Hoje, se fala, Zolim, o diferencial. Rogério, precisamos de recurso para viabilizar a validação dos níveis de manejo do solo para todos os estados que nós pudermos. E esse é o ponto, acho que, principal hoje do zoneamento e dessa questão de risco na agricultura. E trazer esse reconhecimento também para o produtor que já faz isso. Colocar isso como algo positivo, um benefício para ele, seja em termos de redução na subvenção do seguro, seja tendo uma janela um pouco melhor de plantio, uma vez que ele tem esse solo muito melhor, maior armazenamento de água, e isso faz com que o risco naquela situação seja um pouco menor. Essa tecnologia está pronta, nós temos ela, mas nós precisamos avançar com a implementação. Então, mais uma vez aí vem a questão da parceria, né? Das empresas, das associações de produtores junto com a Embrapa, para fazer esse processo não parar, pelo contrário, andar mais rápido, porque a gente sabe que as alterações do clima, elas estão sendo mais frequentes, né? Converso muito com quem chegou aqui na década de 70 e eles são muito resilientes, né? Professor, calma, cada 7 anos a gente toma uma paulada. É aquilo que você falou, né? A cada 10 anos, 2 você vai ter problema. Você não sabe se vão ser consecutivos ou não. Mas quanto mais informação a gente tiver, mais é mais provável que você consiga passar
com menos dor por esse processo. Então fica aqui o convite para quem quiser conversar aí com o Zolim, com o time da Embrapa, com toda a liderança desse projeto. Falou que são mais de 100 pesquisadores, né, Zolim, trabalhando nessa área, que venham, né? Só da Embrapa, mais de 33 unidades e alunos, parceiros, tem muita gente. E Zolim, você tocou num ponto que é o data center. Hoje eu trabalho muito mais pensando na inteligência de dados do que nos padrões mesmo de qualidade da semente, porque o padrão de qualidade, existe uma receita, não é igual para todos os lugares, mas a grande sacada hoje é você conseguir dados consolidados, dados que são realmente reais para o que você está avaliando, e além de ter esse dado, saber como avaliar para tomar uma decisão. Então, quando a gente fala de um projeto com uma amplitude grande como essa, vocês avaliam o Brasil aí de norte a sul, de leste a oeste, mais de 40 culturas, se você não tiver uma equipe, um sistema bem organizado de protocolos para coletar, interpretar e analisar esses dados, você acaba tendo, como diz um amigo meu, né, um bando de dados ao invés do que um banco de dados. Zolim, só tenho que agradecer e dar os parabéns para vocês. Espero que esse podcast aqui ande muito longe, que você, né, ocupando aí a cadeira de negociação dentro da Embrapa, possa ter mais trabalho para conseguir essas parcerias público-privada ou público-público mesmo, ou até com as associações, para que esse projeto se desenvolva, porque isso é a base, é a essência da segurança da agricultura. Quando você diz o solo, ele deu uma amplitude muito maior para o projeto. Poxa, a gente conhece os riscos de veranicos na Bahia, quantos produtores fazem integração, milho braquiária é chamada da caixa d'água da agricultura. Quanta tecnologia já vem sendo desenvolvida. Gravei recentemente com o professor Fábio de Rondônia. Falei, Fábio, quando eu entrei na faculdade em 98, plantio direto era algo que estava em desenvolvimento, sistema barreirão, mas era ainda uma coisa que a gente via muita grade, muito arado, o solo mexido. Hoje os meninos já nascem sabendo o que é plantio na palha. É uma realidade. Não tem por que não aplicar ou melhorar isso, né? E isso tem trazido uma resiliência muito grande para a agricultura. Muito obrigado, Zolim. Espero que vocês consigam avançar cada vez mais. Não vou esperar 2 anos para te trazer aqui de volta. Espero trazer o pessoal do Data Center lá também para conversar aqui. E o que eu tenho é que parabenizar realmente e agradecer o trabalho de vocês. E eu vou continuar usando e citando esses exemplos lá nas minhas aulas, viu, Zolim? Eu fico feliz de poder contribuir, Rogério, trazer essas informações. A Embrapa é uma empresa de todos nós, ela serve a população brasileira, a nossa sociedade, e essa é a nossa motivação, desenvolver ciência, tecnologia e inovação para a gente melhorar cada vez mais e contribuir com o processo produtivo. E eu queria, depois, se puder deixar o convite, eu lembrei agora, nós teremos uma palestra na Norte Show, que eu farei, que é como adaptar a sua fazenda para as mudanças do clima, que é justamente sobre zoneamento, sobre manejo de solo e como que o produtor pode aproveitar essas informações para entender melhor as questões do clima e trazer mais chance de potencializar a sua produtividade. De 16 a 20 de abril é a Norte Show, é 16 a 20, a palestra é dia 19 às 13h30. Então tá todo mundo convidado aí, ó, para quem tá escutando a gente ou vendo no YouTube, dia 19 às 13h30. Às 13h30. Venha cedo, senão você não consegue entrar. Muito bom, Zolim. Antes de finalizar aqui, todo mundo que participa leva um bonezinho aqui do Mundo Agro Podcast, tá entregue aí o boné. Parabéns por esse trabalho a todos os colegas da Embrapa. A gente tem uma parceria muito grande com a Embrapa. Estou sempre buscando, né, novidades para trazer para cá. O Mundo Agro Podcast está sempre aberto e o que a gente quer é isso, é ver o Brasil se despontando cada vez mais. E eu quero que fique guardada aquela frase que você falou: o país que mais produz por área e que mais conserva por área. É isso que a gente tem que dar de exemplo para o Brasil.
Muito obrigado, viu, Zolim? Obrigado, Rogério. Beleza? Moçada, a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Até mais, Zolim. Valeu. Até mais. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Esse episódio do Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial.